O Concordo segundo, contigo. o segundo é muito, muito foda mesmo. E aquilo que o Romero falou no início da fala dele ali, né? Eu acho que para você apreciar na totalidade, assim, se conectar com o The Band, né? Assim como outros grupos assim similares, você precisa de mais referência musical. Não dá assim, você iniciar 12, 13 anos, começar a ouvir rock e já se apaixonar. Feliz a pessoa que isso acontece, assim, né? Que ele já tem contato com The Band e já consegue assimilar ali, mas eu acho que é mais difícil, né? Ele precisa ter já uma bagagenzinha ali, umas referências musicais, tudo como o Romero estava falando. Eu quero aproveitar, meninos, e pedir hoje, mais do que nunca, que o pessoal se inscreva no canal, curta o vídeo, mandem perguntas aqui nos comentários, no chat. Lembrando também do Super Chat, né, que é sempre uma forma de apoiar o trabalho. Tenho também o Apoia-se, quando o som bate no peito também, tem agora a campanha no Apoia-se ali para os membros, né, as pessoas que querem apoiar o trabalho do Márcio e do Romero também. Então, já aproveita, entra no Apoia-se, já faz aquela doação marota ali para o Quando o Som Bate no Peito, para o Pitadas do Sal, apoie os independentes ou torne-se membro aqui do canal também, com uma pequena quantia, você já ajuda demais o canal todos os meses. Bora fortalecer a comunidade amante da música, né? O segundo álbum, eu queria que vocês contassem assim, pode ser resumidamente ou não, aqui a gente está aberto a isso, aquele clima de bate-papo de loja de disco, como vocês conheceram o segundo álbum, quando tomaram contato e falaram assim, esse álbum é isso tudo que a gente está falando hoje, tanto que merece essa live aí, 55 anos depois, né? Olha, eu vou começar dizendo o seguinte, ó. Eu conheci The Band antes de conhecer The Band. Eu conheci The Band com Bob Dylan, né? Obviamente. Álbuns como o... Até vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um tour aqui. Porque em 9 anos, o que aconteceu com The Band? A gente vai começar com esse disco que o Romero mostrou, né? Que é o primeiro The Band. Eu tenho uma edição americana da época. Não conheço essa edição britânica do Romero. Depois a gente tem o álbum que está em pauta hoje, né? Que é o The Band, o capa marrom. Esse aqui é uma reedição. O Brown Album, né? Depois a gente vem pro Stage Fright, que é um belíssimo álbum também. E aí a gente vai pro Caruts, que eu gosto demais também. Bom, eu gosto de todos. Não vou dizer a palavra gosto ou prefiro o Caruts. Depois a gente vem pro álbum ao vivo, Rock of Ages, que é um álbum duplo, The Band ao vivo, que é absurdamente sensacional. E a gente chega ao Moonlight Matinee, que é um disco de releituras. Moondog Matinee, que é um álbum de releituras. Aí eles voltam. Não, eu vi aquele post e fiquei, não tem o pôster. Minha edição nacional, infelizmente. Aí nós vamos ao Planet Waves, que é a volta com o Bob Dylan, né? Um disco gravado em 74, que a gente fez. Tem uma live que é muito legal aqui, inclusive recomendo. Depois a gente vem para o Before the Flood, que é um disco que fez a cabeça de muita gente, é Bob Dylan The Band ao vivo em 74. Tem live também. Aí a gente vai para o Basement Tapes, que foi gravado em 66 na Big Pink, mas lançado só em 75. Também Bob Dylan The Band. Esse disco é absurdamente sensacional. É o preferido de muitos. Aí nós vamos para Northern Lights, que é de 75. Aí nós vamos para o Islands, que é o último, né, do Band mesmo, o último com essa formação, né? Depois tiveram 3 álbuns nos anos 1990 que são bem legais, viu? Mas aí é sem o Robbie Robertson. E por último, aqueles que para muito ainda hoje é a referência maior de tudo do Band, que é o Last Waltz. Enfim, eu vou dizer que eu conheci... Vai ter live ano que vem sobre o concerto, o documentário, tudo. Eu comecei com The Band, de verdade, fora a minha ligação com Bob Dylan, coisa e tal. O primeiro álbum que eu comprei foi esse CD, que é o mesmo, que é o primeiro, que é o Music for Big Pink, que eu comprei em 95. Eu tenho a data aqui, ó. Junho de 95. Ou seja, já vai fazer aí... 30 anos. 30 anos, o tempo voa. Então, eu vou dizer que começa aqui a minha ligação realmente de uma forma maior, com Big Pink em CD, depois eu peguei os vinis, enfim, tudo. Foi isso.
Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu vou tentar fazer um breve resumo dessa minha ligação com o Band. Obviamente que o Before the Flood foi um disco que eu entendi a potência dessa ligação entre Dylan e Band. Isso realmente me conectou de uma forma muito forte, né? Lembrar que numa época, nos anos final dos 80, início dos 90, era bem difícil encontrar disco do Band, bem difícil. O disco que depois eu conheci, o primeiro que eu conheci do Band, fora esse aqui, o Big Pink, foi, obviamente, o Last Waltz, porque tinha o filme, porque tinha aquilo tudo, e aí realmente eu fui assim, alavancado para esse território, e assim como o Romero falou, por mais que eu tivesse as referências dilanescas, coisa e tal, eu não achei que essa banda foi fácil de curtir. O primeiro disco, que é o Big Pink, foi um disco que ele me pegou algumas... Bom, o disco que tem The Wait, por exemplo, né? Que é a música que está no Easy Rider, enfim. Mas eu diria que a experiência do segundo disco, inicialmente, ela é mais difícil. Mas, assim, tentando fazer uma retrospectiva, eu acho muito irônico pensar que um dos álbuns mais celebrados da cultura norte-americana foi concebido, como o Romero falou, por um grupo de canadenses, né? E entre eles, o principal compositor, que é o Robbie Robertson, por exemplo, é canadense, com apenas um norte-americano sulista, que é o Levon Helm, que é o baterista, vocalista, multi-instrumentista, enfim. Lembrando, em uma breve retrospectiva, sem voltar muito no passado, a banda, ou The Band, antes The Hawks, que era o grupo que acompanhava o também canadense Ronnie Hawkins, né, ainda no Canadá, se tornou célebre mesmo quando virou a banda de apoio de Bob Dylan, né, que foi só batizada realmente no Big Pink, que é o primeiro disco. E também excursionou com Dylan pela Austrália, Europa, Estados Unidos, enfim, aquele lance todo. Mas dando um pulo no tempo, a gente chega a 67, que após um break das turnês com Dylan, coisa e tal, quando o Dylan teve um acidente de moto, aquela história toda, e eu não vou entrar em detalhes sobre tudo isso, mas dizer que nesse momento, 67, eles se estabeleceram em West Saugerties, que é colado a Woodstock, né, a cerca de 2h30 de Nova York, e eles alugaram uma grande casa rosa, batizada de Big Pink, em que eles dividiram o mesmo teto, a banda, e gravaram com Bob Dylan um conjunto de canções que seria lançado oficialmente depois, como eu falei, no Basement Tape 75. Mas antes disso, eles fizeram um debut discográfico com o Big Pink, né? Music for Big Pink, 68. O LP que fez a cabeça de meio mundo. Aí é muito legal falar sobre isso. Eu já falei várias vezes em outras lives, né? O Music for Big Pink é um disco que ele fez a cabeça de nomes como Eric Clapton, por exemplo, George Harrison e Bernie Taupin, o letrista do Elton John. E aí, vamos lá. Se o Eric Clapton largou o Cream e partiu para uma carreira solo mais focada em canções do que na guitarra, se o George Harrison fez um álbum solo genial chamado All Things Must Pass, se o Bernie convenceu o Elton a americanizar o som dele com o Tumbleweed Connection, todos eles são unânimes em falar que foi a música do Band que foi fundamental para esse tipo de transformação, né? Tanto para correção de curso, como no caso do Clapton, por exemplo, como para indicação de um caminho a ser seguido, como no caso do George e o Elton, por exemplo. O George, inclusive, disse que quando ele fez All Things Must Pass, olha só, isso é uma coisa muito legal, ele imaginou o Levon cantando isso. Já o letrista do Elton, o Bernie, nomeou uma das músicas do álbum Madman Across the Water, que nós também fizemos uma live aqui, que eu recomendo demais, como Levon. A gente falou sobre isso, inclusive. Uma homenagem explícita ao Levon Helm, né? Embora a música não fale basicamente sobre o Levon, né? E se eles, os caras da banda, haviam lançado um álbum impressionante, olha só as referências que eu fiz, um álbum que mudou a cabeça, ou ajudou a transformar as coisas do Elton, do Bernie, do George Harrison, do Eric Clapton. Imagina a responsabilidade e a pressão para fazer esse segundo disco, né, cara? E se a gente fizer uma linha do tempo, vamos lembrar do seguinte: 69, antes da gravação do disco ali, saiu Easy Rider, The Wait, a música do Big Pink estava lá, como uma espécie de videoclipe dentro desse filme, que foi um dos filmes mais importantes de 1969. Vamos lembrar também que um mês antes do segundo disco sair, o The Band estava no Festival de Woodstock, uma das bandas mais esperadas, apesar de muita gente não saber disso, não está no disco. Só anos depois, por exemplo, essas canções foram liberadas, mas
foi uma das participações mais esperadas naquele evento. E, bom, o desafio de lançar esse disco pós-Big Pink, a gente já está dizendo que foi muito bem sucedido, né? Acabou por fazer uma obra irretocável, vamos dizer assim.